E aí, galerinha, bom dia para você que está nos assistindo ao vivo nessa manhã de 21 de maio de 2021. Ao vivo, mas sem minha imagem. Hoje a gente vai ficar só com minha voz. À tarde a gente vai se ver no Google Meet para qualquer dúvida, para qualquer orientação sobre essa atividade ou sobre qualquer outra. Espero que vocês tenham ouvido nosso podcast na segunda-feira. Esteja atento às atividades que nós já fizemos. Então, conforme eu disse na segunda, hoje nossa aula 43 é nossa atividade 9. Então, lembrando que nós estamos na segunda unidade e essa é a repito, a quarta atividade da segunda unidade, tá certo? Então, vocês fizeram a atividade 6 e 7 nas aulas 32 e 34, que foi lá no dia 7 de maio. Fizeram a atividade 8 na aula 39, lá do dia 14 de maio. E hoje, 21 de maio de 2021, vocês estão fazendo a atividade 9. Portanto, nós estamos aqui seguindo o barco nas nossas aulas. Se você chegou agora, tem gente que só está aparecendo agora nessa unidade, não se preocupe, ainda dá tempo você fazer as atividades anteriores. Lembrando que cada atividade tem um prazo de uma semana para realizar. Então a gente passa a atividade na sexta, vocês têm até às 20 horas de quinta-feira da semana seguinte para responder. Ou seja, essa atividade de hoje vocês terão até as 20 horas do dia 27 para me entregar. Passou do prazo, a atividade ela já me aparece entregue com atraso, porque o Google é muito fofoqueiro. E vocês têm a nota de vocês reduzida pela metade para o total de pontos. Ok, gente? Bom, nossa ideia inicial de planejamento para essa unidade é que nós façamos 10 atividades, ok? Então, nós já estamos na quarta. Então, sendo 10 atividades, cada um é como se fosse valer um ponto se tiver correta. E lembre-se, a atividade só está correta quando eu mando aquela mensagenzinha para vocês no comentário particular. Atividade concluída com sucesso. Certo? Professor Evandro, o senhor disse 10 atividades. Por que 10 atividades? Porque nós tivemos duas no dia 7, ok? Foi uma sexta-feira. No sábado, dia 8, que a gente teve aula, a gente só fez a correção das atividades da primeira unidade. E aí no dia... Que dia? No dia 12 de junho, que vai ser um sábado, nós teremos duas atividades. Então, o nosso planejamento prevê que até o dia 18 nós tenhamos 10 atividades. Então, se vocês fizerem as 10 e as 10 estiverem certas, a nota de vocês é 10. Acadêmicos do Luiz Fernando, 10. Então já sabem, para fazer todas e entregar no prazo. Ok? Tem outra coisa também que vocês já sabem, mas que eu disse que a partir dessa unidade eu não ia mais lembrá-los, mas que também é fundamental para a nota final de vocês. Ok. Sem mais delongas, vamos lá, nossa atividade de hoje. Antes de eu explicar aqui o que vocês estão vendo, eu gostaria de dizer que essa atividade de hoje já estará disponível também na nossa aula 44, tá certo? Assim que terminar de assistir esse vídeo, vocês já podem dar uma olhada nela. E essa atividade não é tão simples quanto a da semana passada. Então vai exigir um pouquinho mais de tempo de vocês, mas eu acredito que em 10, 15 minutos vocês façam essa atividade também. Então não deixem para a última hora, não deixem para fazer às 19 horas e 59 minutos do dia 27, porque vocês correm o risco de não conseguir me devolver no prazo e aí a nota cai pela metade. Se a atividade vale 1, a de vocês valerá meio ponto, ok? Então pronto, já expliquei tudo. E aí agora o que é que eu quero falar para vocês? Bom, a nossa atividade 9 tá mais a minha cara, tem mais a ver com matemática,
tem a ver com o princípio de contagem e a gente está falando sobre justamente atenção e contagem. A gente trabalha aqui com algo que vocês já viram em atividades passadas, que é a questão da percepção visual, mas não é só isso não. A gente trabalha também com o conceito de lógica, que ele tem muito a ver com o raciocínio que vocês demandam para visualizar e escrever da forma correta. É por isso que o objetivo dessa atividade é descrever a quantidade de números solicitados. Então, eu quero que vocês digam quantos números tais e tais tem na atividade que vocês verão já já. E quais são as regras dessa atividade para que vocês sigam para me devolver até as 20 horas do dia 27, a próxima quinta-feira? As regras são o seguinte. Primeiro e o mais importante de tudo, cuidado para não atrapalhar na hora o número que vocês estão contando com a quantidade de números que vocês estão contando. Preste atenção. Não entendi, professor, o que o senhor está falando. Então, eu digo assim, quantos números 50 tem ali? Então, não é o número 50, é quantos números 50 tem. Então, vocês têm que ver, porque pode ser que tenha 50, mas pode ser que tenha 49, que tenha 51, pode... Entendeu? Você tem que contar aquele número e colocar o resultado. Eu vou mostrar daqui a pouco a tabela para vocês que já estão dizendo aí que não estão entendendo nada. O problema de vocês é a falta de paciência. Então, o que vocês vão fazer? Anotar em cada campo vazio a quantidade de cada número que você percebeu na tabela. Então, vocês já sabem que vai ter uma tabela cheia de números e abaixo vocês vão ter um campo vazio onde vocês vão ter que escrever a quantidade de cada número que você conseguiu perceber na tabela. Então, cuidado para não ficar zarolho, cuidado para não contar duas vezes o mesmo número, sigam um padrão, sigam uma estratégia, ó, voltamos lá, a primeira atividade que a gente fez de diversificada, estratégia. Então, escolham uma estratégia. Aqui não tem tempo, não precisa se preocupar em escrever o tempo de início, o tempo de fim, não. Aqui o objetivo é vocês descreverem a quantidade de números solicitados. E tem que escrever a quantidade certa, nem mais, nem menos. Não pode ter rasura, ok? Então, eu só vou aceitar uma resposta para essa atividade. Então, se você não tem certeza, não devolva. Agora, depois, não esqueça que você não devolveu e aí vai ficar sem a nota da sua atividade. Então, preste muita atenção, ok? Só uma resposta, não precisa marcar o tempo. Ah, professor, eu não consigo escrever nessas imagens que o senhor manda. Eu já disse a vocês que vocês precisam conversar com os colegas de vocês, usar as redes sociais mais com o fim pedagógico. Ô fulano, como é que você faz para escrever em cima do desenho que eu não sei? E aí fulano vai explicar para vocês, vai ensinar para vocês como é que se escreve. Inclusive eu já fiz isso na correção com algumas atividades, escrevendo em cima. Então já expliquei para vocês, mas vou tornar a repetir até para quem está chegando novo na escola. Nós temos alunos novos que entraram agora na segunda unidade e nós temos alunos que não sei por que razão não assistiram às aulas da gente na primeira unidade e só estão chegando agora na segunda. Então, quando vocês abrirem a imagem de vocês no celular ou no computador, vocês têm o recurso de uma canetinha que vocês podem usar para escrever na própria atividade, antes de salvar e me repostar. Mas lembrem-se que as canetinhas, elas têm espessuras diferentes da grafia. Então, vocês podem escolher uma ponta mais fina, uma ponta mais grossa. Nesse caso que vocês vão escrever a quantidade, é bom pegar uma canetinha, um pincel, né? Uma caneta com a ponta fina para escrever, porque senão fica muito atrapalhado, fica confuso na hora de eu visualizar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com aquela atividade do labirinto do carro. Tiveram algumas pessoas que usaram um pincel com uma ponta muito grossa e aí o carro batia em tudo quanto era muro, passava por cima e aí lógico que a atividade não foi concluída com sucesso.
Ou melhor, pode até ter sido concluída, mas não com o sucesso esperado. Ou seja, quando vocês entregam uma atividade para mim que ela está considerável, eu não vou devolver para vocês como erro, tá certo? Então agora, se tiver algo que está fora do padrão, aí eu aviso vocês e vocês fazem novamente, ok? Mas se mesmo assim, com as dicas que eu estou passando, vocês tiverem dificuldades em responder na própria imagem, vocês já sabem que tem a opção de fazer no caderno. Na atividade passada da localização do número, tiveram alguns colegas que inclusive desenharam os números no caderno. Não tem necessidade, mas se vocês acham que para vocês assim fica mais fácil de vocês responderem para mim, também é outra opção. Vocês colocam a tabela de baixo apenas, não precisa colocar a tabela de cima. Coloca a tabela de baixo apenas no caderno e lá vocês escrevem a quantidade. Aí, se vocês fizerem isso no caderno, eu quero as respostas de caneta, ok? Não é para fazer de lápis no caderno, eu quero de caneta, porque inclusive tem gente respondendo as coisas de lápis que fica tão apagado, que eu tenho que botar uma lupa atômica para poder identificar o que vocês escreverem. Beleza? Bom, eu sei que vocês já estão ansiosos, agoniados, nervosos, perturbados no juízo de vocês para saber qual é a atividade, ok? Lembrando, vai estar lá, já está disponível lá na aula 44. E a gente vai postar agora para vocês aqui. Essa é a nossa atividade 9 de contagem, ok? Então vejam ali que vocês têm uma tabela com vários números e abaixo eu estou pedindo para vocês contarem os números da tabela. Que números eu estou pedindo? O número 0, o número 2, o número 4, o número 6, o número 8, o número 10 e o número 12. Pode ser que tenha algum número diferente aí na tabela? Não sei, pode ser que tenha. Pode ser que não, professor? Pode ser que não. Então vocês, quando fizerem, vão observar se todos os números aí de baixo estão escritos em cima, porque inclusive isso será critério para a avaliação de vocês, ok? Então observem que eu estou perguntando ali, por exemplo, quantos números 0 tem na tabela? Aí vocês vão contar ali quantos números 0 tem e escrever ali embaixo. Quantos números 2 tem na tabela? A mesma coisa. Quantos números 4 tem na tabela? Quantos números 6 tem na tabela? E assim sucessivamente. Ou então, dizendo com outras palavras, quantas vezes o número 0 apareceu na tabela? Quantas vezes o número 2 apareceu na tabela? Quantas vezes o número 4? E assim sucessivamente. Ok, gente? Estão entendendo? Ou tem alguma dificuldade? Se tiver alguma dificuldade, vapo! Já tirei da tela. Vocês são muito espertos, mas eu sou mais do que vocês. E não adianta travar o vídeo, porque se você travar, eu vou hackear o seu IP. Nem que eu quisesse. Bom, brincadeiras à parte, então é isso. Essa é a nossa atividade que vocês terão para fazer, tá bom? Não vou mais tomar muito tempo, não. Vocês têm menos de 15 minutos de videoaula. Então dá tempo vocês fazerem até ou começarem pelo menos a atividade antes do próximo horário, tá certo? Pessoal do nono B, essa é a última aula, então já podem fazer a aula. O pessoal do sétimo A, oitavo A e oitavo B, né, podem começar a fazer agora para depois irem para a aula de humanidades. E aí depois concluam. Façam logo para vocês não ficarem com a atividade acumulada com outras matérias e depois esquecer de me entregar. Tá certo, gente? Então é isso. Bom dia a todos. À tarde eu me encontro com vocês no nosso Google Meet para tirar dúvidas. E, se for o caso, também para divulgar a média daqueles que não puderam assistir a nossa aula na semana passada. Ok, gente? Beleza, então. Cheiro no tupete. Deus abençoe a vocês. Tá bom? Bom finalzinho de manhã. Bom almoço. Certo? E até a nossa aula da tarde. Google Meet, plantão de orientação. Bye, bye, galera. Valeu. Tchau, tchau.